tarde. Chegou o dia que nós vamos agora finalmente falar do outro. Hoje o nosso tema, bom, Fernanda, paciência primeiro aqui para começar, né? Se você não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo da maratona, se você não acompanhou, eu recomendo que você assista, porque nós estamos fazendo uma série de 4 vídeos sobre inteligência emocional no casamento. O primeiro vídeo foi sobre autoconhecimento, o segundo foi sobre autogestão e hoje falaremos de empatia. Ora, se eu me relaciono com outro, olha que musa desobediente. Se eu me relaciono com o outro, eu tenho que enxergar o outro. E essa esfera da inteligência emocional vai falar disso, exatamente disso, de como eu vejo o outro. E aí nós vamos falar de empatia. Só que para falar de empatia, então chegou o dia, né, Fernanda? Você pode estar pensando, nos primeiros dias você falou que eu tenho que mudar, eu tenho que me comunicar, eu tenho que me conhecer, e enfim, agora chegou o dia da gente falar do outro. Mas não se anime. Não se anime porque quando nós falamos de inteligência emocional, se trata mais de nós do que do outro, né? Então a gente vai falar muito sobre nós, mas hoje nós vamos falar da percepção que o outro tem da gente, de como as pessoas nos veem, de como nós vemos o outro e como nos relacionamos com o outro. E aí, antes de eu começar a falar de empatia, eu queria fazer uma consideração rápida assim, né? Nós crescemos, namoramos, nos casamos e ninguém nos ensina como nós nos devemos nos comportar do casamento. E aí você pode falar assim, nossa, Fernanda, mas precisa ensinar? E aí eu queria fazer um paralelo com você. Experimenta você se matricula numa faculdade, entra lá, senta na cadeira e fala assim, eu vou sentar aqui na frente porque sou boa aluna, e não faça nenhuma prova, não estude, não vá buscar conhecimento, fique só com aquilo ali que o professor te deu, mas também não faça prova, porque você não precisa fazer prova, porque é óbvio que se você foi aceito na faculdade, porque você é muito inteligente e você não precisa fazer prova. Experimenta fazer isso e veja se você terá o seu diploma no final do curso. Só que no casamento nós fazemos isso, exatamente isso. Nós nos casamos sem preparo, sem um ensino, as famílias por cultura não ensinam e muitas vezes nós viemos de lares que a gente não pode... Não viemos de lares felizes nessa área, né? Muitas pessoas vêm de lares destruídos, tiveram muitos problemas na referência familiar de casamento. E aí nós entramos no casamento e ninguém nos fala que nós temos que estudar, que nós temos que nos dedicar, que nós temos que nos empenhar, que nós temos que nos dedicar ao outro. E aí a gente quer que dê certo. Sabe por que a gente quer que dê certo? Olha, porque se fulano teve a sorte, vou falar o nome do meu marido, o Johnny, teve a sorte de casar comigo, ele tem que fazer tudo para eu ser feliz. Ele tem que se dedicar, ele tem que ser romântico, ele tem que fazer surpresas, ele tem que me levar para jantar, e aí nós colocamos toda a nossa responsabilidade no outro. E a gente acha que por um simples passe de mágica, nos casamos e o outro vai nos fazer completamente felizes, vai suprir todas as nossas necessidades emocionais e tudo vai dar certo e eu não preciso fazer nada, eu posso ficar bem de boa ali na lagoa, afinal... Eu sou o presente de Deus na vida dele, ou dela, né? Eu sei que 90% que me assiste é mulher, mas tem uns 10% ali que é homem. Eu sou presente de Deus na vida dele, ele tem que fazer tudo pra me agradar. Não, tá? Não, nós temos que aprender. Agora, se você é o capim dourado que caiu, que cresceu no chão sem ser semeado e não precisa de aprendizado para o seu casamento, pode sair do vídeo. Porque aí não é com você que eu tô falando. Pode sair, né? Saiu? Pode ser. Porque nós, réis mortais, nós precisamos aprender. E o problema é que nós aprendemos a duras penas, nós aprendemos com dor, nós aprendemos com sofrimento, porque ninguém nos ensina. E aí, talvez alguns de vocês que estão me assistindo aí agora pode estar no segundo casamento, no terceiro casamento com pessoas diferentes, tá? Não é o meu caso. Com pessoas diferentes, e aí você pode estar falando assim, nossa, mas Fernanda, então eu tenho o dedo podre. Porque eu já estou no segundo casamento, eu estou no terceiro casamento e as coisas se repetem e eu não consigo encontrar essa harmonia que você está falando, eu não consigo encontrar esse bem-estar que eu estou falando, e aí eu te pergunto, a mudança talvez não esteja em você? Se você repete velhos padrões,
como você vai viver coisas novas, como você vai viver coisas diferentes. Então eu fui casada 3 vezes com o mesmo marido, mas não o mesmo marido em todos os casamentos. Ele era a mesma pessoa, o mesmo CPF, o mesmo RG. Só que nesses 3 momentos ele foi pessoas diferentes e eu fui pessoa diferente. Porque no nosso primeiro casamento, até 2011, a gente se casou em 2009 e separou em 2011. Eu era louca de ciúmes, louca de ciúmes, de cheirar a roupa dele quando ele chegava em casa. Ele ia tomar banho, eu pegava o celular dele para ver todas as ligações. Quando chegava a fatura do celular, naquele tempo chegava a fatura em casa, eu olhava todos os números para ver quem ele tinha ligado e o número que aparecia muito eu ligava de volta para saber quem era. E aí nós voltamos e no nosso segundo casamento, que foi em 2015, essa parte do ciúme eu já tinha acalmado um pouco. Mas eu era controladora, eu era muito autoritária, eu não pedia colaboração dele pra nada. Então se eu queria trocar um sofá aqui em casa, eu trocava o sofá. Eu não precisava perguntar pra ele se ele achava, se ele gostava. Não, quando ele chegava aqui, tava o sofá aqui. Eu queria viajar com os meus filhos, quando ele ficava sabendo, eu já tava de passagem, pacote comprado e já ia viajar e ele nem fez parte do planejamento. Muitas vezes eu excluí ele do meu planejamento. E aí nós castramos emocionalmente os nossos maridos. E aí no terceiro casamento, eu estou vivendo isso que eu estou falando pra vocês, porque eu coloquei como missão de vida que nenhuma mulher tenha que passar pelo que eu passei para aprender. Se eu puder contar aqui, você puder compartilhar da minha experiência, eu puder te passar um pouco de experiência de vida e um pouco do que eu aprendi estudando, aí eu vou passar. Então vamos lá falar de empatia. O que é empatia, Fernanda? Empatia, de forma comum, é eu me colocar no lugar do outro e tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. Logo, empatia não é sentir peninha. Alguém vem te contar uma história, ou pro seu próprio marido, vem contar um problema do serviço e você fala, nossa, que pena, ai, fizeram isso com você, ai, que dó. Não, isso não é empatia, isso é dó, isso é pena. E dentro de um casamento, se você tá sentindo mais pena e dó do seu marido, por favor, reveja o seu conceito de sentimento. Empatia é ele vir te contar, a pessoa, a sua esposa, o seu marido, vir te contar um problema ou uma situação e você ouvir, você ter uma escuta ativa para ele. Não é só ficar ali, lavando a louça e falando, eu não entendo nada desse serviço que ele tá falando, e só fica assim, isso não é empatia também. É você ouvir. E aí você pode falar assim, Fernanda, mas eu não sei opinar. Ele veio me contar alguma situação que eu não sei opinar. Eu não sei falar sobre aquele assunto. Eu não domino aquele assunto. Você vai ouvir e vai fazer perguntas para ele realmente interessada, mostrando que você se importa com ele. E aí você vai dizer assim, poderia ter sido feito de outra forma? Ou você pode falar assim, nossa, mas por que aconteceu isso? De alguma forma você poderia ter agido diferente para que isso não acontecesse? E aí não é julgar, eu também, a gente vai recebendo retorno, né, dos vídeos, também não é julgar o seu marido e falar assim, como você não fez isso? Isso era tão óbvio, por que você não falou isso pro seu chefe? Por que você não falou isso pro seu funcionário? Era tão óbvio, para mim isso é muito natural de acontecer. Isso também não é empatia. Então, empatia é eu me colocar no lugar do outro. E aí a gente usa, junto com empatia, assim, irmãzinhas, a comunicação não violenta. E o que é a comunicação não violenta? Pensa assim que você vai fazer uma viagem. Quando você vai para um lugar que você não conhece. Uma viagem, vai almoçar na casa de uma amiga que você não vê há muito tempo, espero que esses tempos voltem, né? E aí você não sabe onde ela mora, só tem o endereço, você coloca no GPS para você chegar mais rápido. A comunicação não violenta é esse GPS para você chegar mais rápido numa resolução de um conflito. Então, eu vou dar um exemplo de comunicação não violenta, de uma discussão. Seu marido fala alguma coisa que você não goste. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui da minha casa, tá? Chega em casa, nossa, amor, a janta não tá pronta? E aí você prontamente... Você pensa que eu não fiz nada o dia inteiro? Por que você não trouxe uma pizza? Ou por que você não vem pra me ajudar? Você sabe, você só pensa que só você tá cansado? Eu fiquei aqui em casa, trabalhando em casa, cuidando das crianças. Caminhou pra uma discussão que vai chegar, não sabemos onde. E agora um exemplo de comunicação não violenta. Seu marido chega em casa e ele faz a mesma pergunta.
A janta não tá pronta? Mesma pergunta. E você vai responder, ainda não. Hoje eu tive bem atarefada com as crianças e com o meu trabalho. Conte um pouco do seu trabalho e fala assim, você não quer me ajudar pra gente poder jantar mais rápido? Pode ser que seu marido diga sim, pode ser que ele diga não. Mas você não caminhou para um conceito de briga, de discussão e absolutamente desnecessária. Então essa é a comunicação não violenta. É você saber dizer aquilo que você quer dizer, aquilo que está te incomodando, aquilo que não tá te fazendo bem, mas de uma forma que não vai levar para uma briga. Porque quando vai para uma briga, o que que acontece? Você já esqueceu o motivo que você estava falando, e aí você já vai para outras coisas. Porque você pensa que eu sou a sua mãe, que vou fazer comida para você e colocar no prato, porque ela tratou seu pai assim a vida inteira. Eu não sou sua escrava, eu não sou sua empregada. Você quer uma empregada, você contrate uma. Usei muito essa frase, viu? Muito. Quer uma empregada, contrate uma. Então a comunicação não violenta é você dizer, porque aí você pode estar pensando esses dias todos, nossa, Fernanda, eu tenho que ser mansa, eu não posso falar. Não, você pode falar. Você pode falar as coisas que te incomodam. Inclusive, eu recomendo que você fale as coisas que te incomodam quando te incomodam e não quando você não aguentar mais. Porque às vezes a gente confunde a sabedoria de saber lidar com o casamento do vou calar. Ah, ele chegou e reclamou. Vou calar. Ah, ele chegou e falou outra coisa pra mim. Eu vou calar. Ele falou outra... Aí quando você estoura, você... Sabe aquelas pichorras que a gente fazia aniversário do nosso tempo? Eu não sei se nos aniversários a gente não faz mais, né? E aí estoura aquela bexiga e voa pra todo lado. Quando você vai falar, voa pra todo lado uns assuntos que o homem em geral já nem lembrava mais. Então, você vai falar sim, mas você vai falar de forma assertiva. Como? Pedindo empatia. Pedindo empatia. Então, vamos voltar para o caso da janta. Seu marido chegou e perguntou se não tem janta, e você respondeu, você poderia fazer comigo? E aí ele vai dizer, não, eu tô cansado, trabalhou o dia inteiro, nem é coisa de homem fazer janta. Já ouvi muito isso, viu? Acontece ainda, tá? E aí você ficou muito brava, muito revoltada, e a sua vontade é de ir lá e falar, mas aí você já aprendeu sobre autogestão, você já sabe qual é o gatilho, o que tira do sério, você já aprendeu a contar até 10, e hoje eu vou te ensinar uma outra técnica que chama o PROR. Pega aí uma caneta, anota, dá um pause, pega uma caneta e anota. O que é PROR? É você parar. P de parar. Aí você vai respirar. Respirar é tão importante. Respirar. Aí você vai observar a situação e nessa hora você está desativando o modo sobrevivente do seu cérebro e ativando o modo sábio. E aí sim você vai responder. Faça os 4 passos, anote aí, põe na porta da geladeira. E aí você ficou ali muito nervosa, mas você fez os que eu falei, você parou. Você respirou, você pensou, vale a pena? Eu vou brigar com meu marido hoje, tá chegando nosso aniversário de casamento, eu vou perder a chance de jantar fora, porque eu vou brigar com ele. Não, então não vale a pena, você considerou as possibilidades, não vale a pena uma briga por isso, e aí você vai responder. E na hora que você for responder, você vai deixar o seu marido chegar, ele foi, tomou o banho dele, não sei qual é o ritual aí da sua casa, aí você vai dizer assim pra ele, olha, amor... Mas não, sem sarcasmo, né? Eu fui um pouco sarcástica. Você vai falar, olha, Jone, eu vou falar o meu caso. Olha, Jone, quando você chega e já pergunta se tem jantar pronto e fica chateado, isso me deixa muito frustrada, porque parece, para mim, que você está achando que eu não sou uma boa esposa. Eu não gostaria que você olhasse pra mim ou olhasse minhas qualidades atribuídas às atividades de casa. Provavelmente, o seu marido não vai ter nem reação de brigar com você. Ele vai refletir e falar, uau... Pode ser que ele não te fale nada na hora, mas esse comportamento dele vai começar a mudar, porque você está sabendo pedir empatia. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6 anos em casa, eu tenho 2. E eles fazem muita bagunça, porque são crianças. E se eu passar o dia falando assim... Nossa, vocês são preguiçosos e deixa esse quarto bagunçado e a roupa no chão, porque meus 2 filhos, eles não acertam a roupa suja no cesto que está na porta do banheiro. Incrível, não sei, não acerta. E eu vou passar o dia todo estressado e brigando com eles? E aí eu uso esse pedido de empatia, essa comunicação não violenta com os meus filhos. Eu falo assim, meus amores, porque eu chamo eles dentro de casa só de amor. Eu falo, meus amores,
Se vocês ajudarem a mamãe a manter o quarto organizado, a mãe vai ter mais tempo. Eu vou conseguir terminar o trabalho mais depressa, a gente vai poder fazer alguma coisa legal. Ou eu falo assim, olha, a mamãe ficaria muito feliz. Vocês querem ver a mamãe feliz? Então ajuda a mamãe, junta aqui a roupa do quarto. Vamos ter esse acordo de quando vocês acordarem, quando vocês saírem do quarto, o quarto vai ficar arrumado. E funciona? Funciona. É claro que eles arrumam o quarto daquele jeito lá, né? Mas também a gente tem que saber valorizar. Eu não posso... Você que é mãe agora, fugir um pouco do tema, você que é mãe, você pede ajuda pro seu filho, ou até pro marido. Aí o marido vai lá e lava a louça. Você sabe o que você faz? Você tira toda a louça do escorredor e fala, nossa, o copo tá engordurado, não é desse jeito que eu lavo, você guardou no armário no lugar errado. Pronto, ele vai parar de te ajudar. Me desculpe, qualquer um pararia, né? Então pense que fale coisas que você gostaria. Ele lavou, não é do jeito que você gosta? Ora, quem falou que o jeito que você gosta que lave a louça é o certo? Elogie, agradeça, incentive. Ou se foi alguma coisa muito grave, né? Ficou uma sujeira assim, tipo, muito hard na panela. Aí você pode falar, se bem que meu marido lava a louça melhor que eu, ele que faz essa reclamação pra mim, tá? Você pode ir lá e falar assim, olha amor, quando você for lavar a panela, ou deixa aqui que eu lavo, porque quando fica esse resíduo aqui, se a gente guardar, fica cheirando. Outro nível de comunicação. O que eu quero com esse vídeo hoje? Que você mude o nível de comunicação com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, porque a gente não foi feito para viver num lar que é uma briga e é uma gritaria e um acusando o outro. Um porque não é empregado, o outro porque eu sustento a casa, porque não é trabalho de mulher, porque não sei o quê. Meu marido me falava muito isso, tanto que uma das maiores brigas da nossa vida, por besteira, porque a gente teve outras brigas piores, né? Uma das maiores brigas que nós tivemos por besteira foi assim que nós nos casamos, nós tínhamos 15 dias de casado, a gente acabou de voltar de lua de mel, e aí eu comecei a limpar o quarto e ele deitado no sofá. E aí a gente morava no apartamento, tinha 2 quartos, eu fui limpar o outro quarto, que naquele momento era só quarto de depósito, porque a gente não tinha filhos, e ele sentado no sofá. Aí eu varri o corredor do apartamento, vim, passei pano. Quando eu cheguei na sala, eu falei assim pra ele, eu preciso limpar a sala. Ele levantou de um sofá, sentou no outro pra que eu pudesse arrastar aquele e não me ajudou. E aí eu falei assim, você não vai me ajudar, só que eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu falei, você não vai me ajudar? Você pensa o quê? Que eu sou sua empregada, eu trabalhei a semana toda, você tá cansado, eu também tô. E você vai ficar aí sentado, é o cúmulo e não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, você acha que eu vou fazer serviço de mulher? E aí o que eu falei no alto da minha sabedoria nenhuma? Eu falei, você acha que eu vou fazer serviço de homem, já que limpar a casa é serviço de mulher, sustentar a casa é serviço de homem, a partir de amanhã eu vou pedir demissão, porque todos os dias quando você chegar em casa, a casa vai estar limpa, eu vou fazer até massagem no seu pé. Eu ia fazer isso? É claro que não. É claro que eu não ia fazer isso, né? Mas foi uma briga por besteira, e aí a gente ficou mal o final de semana todo, 15 dias de casado. Não, uns 20 dias, né? Porque 15 a gente ficou em lua de mel. Mas assim, foi no primeiro mês de casamento, era pra estar no maior amor, era pra estar curtindo, era pra estar tantas coisas. E a gente ficou mal aquele dia, a gente ficou sem se falar. Eu fiz o almoço, joguei no prato dele. Aí ele jogou o prato dentro da pia pra eu lavar a louça, porque não era serviço de homem também lavar a louça. Enfim, acabou com o nosso final de semana por isso aqui, ó. Por isso aqui acabou o nosso final de semana num ponto que eu lembro até hoje. E isso já faz 11 anos. Então, que nós tenhamos sabedoria, que nós escolhemos. Vai ter discussão dentro de casa, melhor que não tenha discussão, melhor que tenha diálogo. Porque discussão sempre vai para um caminho que, né, bem complicado. Mas quando tiver, ainda que tenha, que você tenha sabedoria de ser a primeira a ceder, ser o primeiro a ceder, ou o primeiro a falar assim, ó, então vamos sentar e vamos conversar sobre isso. E quando nós nos casamos pela terceira vez, nós somos aconselhados assim, a jantar fora, só nós dois, sem as crianças. E nesse dia, nós íamos dizer tudo um para o outro, tudo. Tudo que incomodava, tudo que não gostava, de todas as coisas que ele fez na vida que eu não gostei. E ele falou de todas as coisas que eu fiz na vida antes da gente se casar pela terceira vez. Foi mais ou menos uma terapia ali que nós fizemos, nós tivemos um aconselhamento por pastores, né? Mas aí você pode ter um aconselhamento de um coach, um aconselhamento de um terapeuta, um aconselhamento de um casal mais experiente, pegar essa experiência aqui, esse aconselhamento que eu tô dando agora e usar. E aí nesse dia nós fomos jantar e nós dissemos tudo.
tudo, tudo. Então, se você tá num relacionamento de muito conflito, tá difícil, você tá vendo que, né, tá caminhando pra um estágio sem volta, faça essa proposta. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, aqui em Guarulhos já voltou, você pode ir almoçar fora com os devidos cuidados. Mas se não puder, leva as crianças pra casa da mãe, da tia, fiquem só vocês dois e fala assim, amor, eu estou vendo que o nosso casamento está indo por um caminho que não foi o que a gente desejou quando nós dissemos sim e decidimos casar. Vamos fazer um jantar, eu vou preparar uma comida, prepara o que ele gosta, se for em casa, ou se for sair, vá no, né? Prepare um ambiente, prepare coisas boas. Três coisas boas que ele gosta muito, porque você vai falar coisas difíceis. Então, e aí você fala assim, vamos fazer um acordo a partir de hoje. Vamos dizer tudo um pro outro que eu não gosto, eu gostaria de começar para te incentivar. E aí você vai dizer para ele, olha, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você diz que eu tô gorda. Eu não gosto, meu marido não gosta que eu use batom. E aí sempre que eu gravo vídeo, e ele fala assim do meu vídeo, você ficou ridícula com esse batom. Ele fala assim, se você soubesse como você fica ridícula. Meu marido fala isso até hoje, tá? Como você fica ridícula de batom. Ele usa essa palavra. Aí um dia eu falei assim pra ele, falei, amor, quando você quiser criticar os vídeos ou achar que eu fico com a aparência melhor, ao invés de você falar assim, você fica ridícula sem batom, diga assim para mim, nossa, você fica tão mais bonita sem maquiagem. Ele vai estar dizendo a mesma coisa, mas não vai estar ferindo o meu coração. Então nós temos que... o nosso marido, a nossa esposa é a pessoa que nós vamos falar dos nossos sentimentos íntimos, nós vamos falar do que nos fere, do que nos alegra. E nós temos que falar porque o outro não adivinha. O outro não adivinha. Essa aula tá ficando até um pouco maior do que eu gostaria, mas o outro não adivinha. Então fale. Então marque esse jantar, fica um desafio aí, eu quero que vocês depois me contem se funcionou. Marca um jantar, um almoço, um tempo só de vocês, um tempo com calma, que não seja depois de uma briga, pra ninguém estar estressado, ninguém querer dizer coisas que vai ferir o outro. E aí digam tudo. Só que aí depois que vocês disserem esse tudo e se comprometerem como casal a avançar, esse tudo nunca mais pode voltar numa decisão. Tem que ficar naquela mesa. Então você pode voltar lá desde o namoro. Nesse dia que eu sentei com o Júnior, a gente voltou desde o namoro. Eu falei, ó, lembra quando você fez isso? Eu não gostei. Quando você tem esse tipo de comportamento, me fere. Quando você fala esse tipo de palavra pra mim, eu não me sinto amada. Parece que eu sou qualquer uma. Parece que você me achou na rua. E não parece que você me tirou da casa da minha mãe para casar. E eu fui falando todas essas coisas e ele falou muitas coisas pra mim. Quando você trabalha até tarde, ele falou pra mim, parece que eu não sou importante quando você prioriza a empresa. Era um emprego que eu tinha na época, enfim, depois até esse cenário mudou. Parece que você não me valoriza. E ele falou tantas coisas e eu falei de tantas pessoas, mulheres que se aproximaram dele, que cantavam ele na minha frente, na maior caruda. E eu falei, ó, se você responder dessa forma, ela vai entender que não tem nada. E aí ele falou também, aquele chefe que você tinha que falava não sei o que, aquela pessoa lá, uma pessoa lá, né, que foi apaixonadinha por mim um tempão, né, não sei o que. E aí ele falou, e eu falei, nós falamos, e aquilo tudo ficou lá naquela mesa. Tudo que ficou naquela mesa, nunca mais, isso já tem 3 anos, nunca mais voltou numa discussão nossa, a não ser para rir. Incrível, hoje a gente ri do dia da vassoura, que eu queria quebrar a vassoura na cabeça dele. A gente ri disso hoje, isso é um amadurecimento no relacionamento. É tão bom quando você pode sentar com seu marido, com a sua esposa e rir da fraqueza de vocês. Então façam isso. E se você já tá aí no seu 2º casamento, 3º casamento, pense qual é o padrão que você está estabelecendo, porque senão você vai ser a Gretchen, vai ter 27 casamentos e não vai ter sucesso nenhum, porque você vai repetindo essas pequenas coisas. E nós temos que mudar para que o outro mude. O instrumento de mudança somos nós. Então, esse é o tema de hoje. Prolonguei, eu não quero chegar nos 30 minutos para não ficar enfadonho para vocês. E amanhã nós vamos falar de relacionamento, gestão do relacionamento, como eu me relaciono e como eu posso melhorar esse relacionamento, como eu influencio o outro, como eu sou influenciada pelo outro. Esse é o tema de amanhã. E no último dia a gente vai lançar um grupo de desafio. Aí se você quiser vir com a gente,
que aí todos os dias vai ter um exercício ali para você praticar em casa, para que você possa colocar esse seu casamento mesmo num novo patamar, que você saia desse lugar aí de confusão, de não sou feliz, eu chego em casa e tô meio para baixo, ou ai, se o meu marido chega cedo, chegou cedo, né? Vamos sair desse lugar para ir para um ambiente de harmonia. Então a gente vai lançar esse grupo aí, que são 7 dias pra gente fazer um desafio que chama Meu Casamento Melhor, para que você tenha harmonia no seu casamento. Então, fica ligadinho aí que em breve vai ter novidades.